Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo de culto até aqui. Cremos que o teu Santo Espírito já está falando aos nossos corações, ó Deus, está comunicando a tua verdade, nos convencendo, Senhor, da verdade e da plena glória do teu Evangelho. Mas neste momento, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor use a tua palavra para desafiar os nossos corações a uma verdadeira mudança para a honra e glória do teu nome, Jesus. Precisamos de você, precisamos da ação do teu Santo Espírito, precisamos, ó Deus, da tua graça e da tua misericórdia. Olha para nós, nos ajuda, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Como vocês sabem, nós estamos... só um minuto. As crianças, está no momento das crianças irem lá para as tias. Então, se temos crianças aqui no nosso recinto de culto, né? Que as crianças também terão aqui no salão social da nossa comunidade um tempo com uma mensagem, um tempo muito especial, com uma mensagem direcionada ao coração delas. Então, por favor, as nossas tias ali já estão preparadas e animadas para esse tempo com as nossas crianças. Vamos agora, o pessoal saindo, ótimo. Agora podemos começar então. Vamos lá, nós estamos estudando a comunidade da diáspora, discípulos em uma cultura secular. Esse tem sido o nosso tema nas últimas semanas, né? Pelas minhas contas aqui, este já é o 12º sermão da nossa série. Então a gente vai ter uma série um tanto quanto longa. Nós estamos estudando nessa série o livro de Esther, né? Um dos livros poucos estudados na comunidade cristã, mas muito rico em ensinamento, como nós temos visto, né, até este momento. Eu gostaria de convidar você, então, a abrir a sua Bíblia aí, no livro de Esther, no capítulo 7, onde a gente vai ter o nosso tempo de reflexão. Então, você pode abrir, você pode acompanhar também na nossa projeção. Eu estou usando aqui a versão internacional, então se você usa uma outra versão, não se turbe o vosso coração, porque é quase a mesma coisa, né? Só muda algumas palavras aí. Então fique tranquilo, tá bom? Na leitura da palavra aí, muda um nominho aqui, um nominho ali, mas é tudo a mesma coisa, tá bom? Fique em paz. Vamos lá. A partir do verso de número 1. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther, e enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do meu reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o seu favor, o rei, e se isso lhe agradar, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava declinada. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu.
aquele que intercedeu pela vida do rei. Então, o rei ordenou: enforque-no nela. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Nós vamos até aqui nessa palavra e sabemos que é um texto com muitos ensinamentos. Mas antes da gente entrar propriamente no texto dito, eu gostaria de falar com vocês um pouco antes sobre uma das dificuldades que nós estamos tendo na nossa cultura secular, pós-moderna, e para adjetivar ainda mais a nossa cultura secular pós-moderna, líquida. Por exemplo, um dos grandes problemas que nós temos na nossa sociedade hoje é o problema da identidade. Você pode perceber que a nossa sociedade hoje busca o tempo todo firmar a sua identidade em alguma coisa. Veja só, a identidade já foi conceituada pelos dicionaristas como o estado do que não muda. Pelo contrário, permanece sempre igual. O conceito tem a ver com a representação e o pertencimento. A identidade era definida pela nossa experiência de fé, família e profissão, ou aptidão social desenvolvida. Há décadas atrás, a nossa identidade não era definida por nós mesmos. A nossa identidade era definida por algumas situações, alguns pilares da sociedade. Por exemplo, na sociedade ocidental, a identidade de um indivíduo era definida pela sua fé, pela sua expressão religiosa. Ainda, a identidade do indivíduo dentro da nossa sociedade já foi definida pela sua família, pela família a que ele pertencia. A gente vê isso em famílias mais antigas, né? O sobrenome da família lhe sobressai. Você é filho de quem? Você pertence a qual família? Em uma igreja tradicional como a nossa, muitas vezes nós ainda pegamos alguns vieses dessa antiga cultura. Porém, isso foi sofrendo algumas alterações. Nós perdemos esses pilares dentro da nossa cultura e agora, então, existe um deslocamento do foco. Na cultura secular da pós-modernidade líquida, uma única pessoa pode ter várias identidades. Ou ainda, a identidade hoje é líquida, mutante, filha de um emaranhado de modelos voláteis. Isso se deve à lógica de consumo. Somos aquilo que desejamos ser. A missão do indivíduo, então, dentro dessa sociedade, é criar a sua identidade livre de tradições, grupos, família ou raízes. Então nós percebemos esse deslocamento da identidade. Elas se tornaram voláteis. Esse é o problema do secularismo. Isso é o que tem não causado uma sustentabilidade em cada indivíduo. Perceba os nossos jovens. Perceba os nossos jovens. Todos os nossos jovens hoje estão em busca de uma identidade, de algo que seja autêntico. Eles falam isso, né? Nós gostamos de autenticidade. Mas nunca, nunca na humanidade a juventude foi tão entorpecida por remédios contra a depressão. Nunca na nossa sociedade os índices de suicídios entre os jovens aumentaram astronomicamente. Astronomicamente. E essa é a geração que acha que se tem uma identidade. Mas o grande problema que os estudiosos e até mesmo psicólogos seculares apontam é essa identidade líquida. Você é aquilo que você deseja ser. Então perceba só, nós vemos isso dentro dos filmes, minisséries, jornais, revistas, as pessoas dando a sua própria identidade. Eu me sinto assim, eu me vejo como homem, eu me vejo como mulher, eu me vejo como criança, eu me vejo como ciclano, beltrano, sei lá. A gente vai tendo agora aqui uma inúmera alternativas de identidade.
A grande pergunta é se essa inúmeras alternativas de identidade tem resultado em uma sociedade mais feliz e realizada. Em uma sociedade mais livre. Em uma sociedade com uma vida mais plena. Parece que não. Parece que não. Segundo um estudo da revista Valor Econômico, a próxima geração de jovens será a primeira geração mais pobre que os seus pais. Imagina? A próxima geração de jovens, na próxima 2 décadas, será a próxima geração, a primeira geração que emergiu com um plano real que será mais pobre que os seus pais. Será que isso é fruto dessa pulverização que a gente tem visto na nossa sociedade? Bom, parece que essa busca por identidade tem transformado a nossa sociedade em algo muito mais caótico do que com a vida plena. Muito mais caótico, muito mais caótico. Então, eu gostaria de tratar com vocês, ou a minha tese com vocês nessa noite é o seguinte: em uma cultura secular marcada pelas distorções identitárias de consumo, somos aquilo que desejamos, precisamos reafirmar nossa fé e missão. Diante de uma sociedade secular marcada pela distorção identitária de consumo, somos aquilo que desejamos, precisamos reafirmar a nossa fé e missão. E eu vou usar o texto de Esther, capítulo 7, para isso. Então, o primeiro conselho que eu gostaria de dar a vocês nessa noite é: permita-se identificar como parte de uma comunidade maior do que você. Permita-se identificar como uma comunidade, como parte de uma comunidade maior que você. Olha só o que diz o texto bíblico que nós acabamos de ler a partir do verso 2. O rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Esse é um pedido, esse é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Então perceba uma coisa, a primeira coisa: a rainha Esther, ela chega diante do rei com um pedido. E esse pedido faz com que o rei afirme de novo em público o compromisso em atender o seu pedido. Por 3 vezes a rainha Esther chega ao rei e o rei fala isso para ela. Vocês já perceberam que no nosso texto, né, durante 3 vezes o rei, Xerxes, vai chegar para a rainha Esther e vai falar assim: rainha, por favor, fala o seu pedido. Rainha, por favor, fala o seu pedido. Rainha, por favor, fala o seu pedido. Então perceba que aqui existe um movimento de Esther um tanto quanto humilde e de confiança. O texto ainda nos mostra, então, o seu cerne. Olha só o que Esther disse: poupe a minha vida e a vida do meu povo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Olha só, se você acompanhou a série de mensagens até agora, seja pelas nossas redes sociais ou presencialmente, você vai perceber o seguinte: que existe um pedido de Mardoqueu a respeito de Esther. Que Esther não divulgasse o quê? Não falasse a respeito da sua identidade. Que ela não revelasse a sua nacionalidade, a sua ascendência. Que não falasse que era judia ou da sua fé. Mardoqueu dá uma investida direta em Esther e aconselha ela diretamente: não fale, não fale, não fale. Da mesma forma que o rei pede 3 vezes
para que Esther fale do seu pedido, nós também encontramos 3 pedidos de Mardoqueu, dizendo para Esther para não revelar o quê? A sua identidade. A sua identidade. E perceba então o movimento contrário agora no capítulo 7. Diante do perigo iminente da morte de todos os judeus, do extermínio da sua raça, Esther então revela o seu pedido e diz o quê? Rei, eu quero te pedir algo. Se eu encontrar favor, misericórdia diante do Senhor, eu quero que o Senhor poupe a minha vida e a vida do meu povo. Perceba uma coisa, perceba que Esther se coloca em primeiro lugar na construção da frase. Ela coloca-se como intermediadora do povo. Veja só, isso é interessante, porque muitas vezes nós não paramos para pensar nesses pequenos detalhes que a Bíblia nos conta, nos mostra. Esther, então, aqui está sendo uma tipologia, está fazendo um tipo. E um tipo de quem? De Cristo Jesus. Esther está se colocando à frente do seu povo e dizendo: rei, poupe a minha vida. Poupe a minha vida. Se existe algum relacionamento, se existe algum afeto entre nós dois aqui, por favor, poupe a minha vida. Porque eu faço parte de um povo. Eu sou da etnia judaica. Esse povo que vai perecer nos próximos dias, a pedido a um decreto seu. Esse povo também é o meu povo. Agora vem uma coisa muito interessante. Muito interessante, porque o amor bíblico, ele tem sempre 3 atitudes implícitas nele. E você tem que ficar atento a isso. Sabe por quê? Porque a nossa cultura secular, ela fala muito de amor. Mas o grande problema da nossa cultura secular, em falar desse amor, ou ter essa identidade cultural do amor, é que esse amor, ele é um amor efêmero. Ele é um amor onde não se tem embasamento. É um amor muito mais egoísta do que um amor que se doa pelas causas e coisas e pessoas. E as 3 atitudes que eu gostaria de mostrar para vocês, implícitas no amor bíblico, nós podemos encontrar em Romanos capítulo 8, versos de 29 a 30. Veja só. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Perceba o grifado: serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Lembra que nós estamos falando que nós devemos nos permitir fazer parte de algo maior, de uma comunidade da aliança, de um povo distinto, chamado. Então perceba o que Paulo está dizendo aqui para uma comunidade tão fragmentada quanto a nossa. Uma comunidade tão secularizada quanto a nossa, a comunidade de Romanos. Paulo está dizendo o seguinte: serem conforme a imagem do seu Filho, de Jesus Cristo, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos. Aqui nós temos a expressão exata das 3 palavras que significam amor. Primeiro, para Jesus Cristo ser o primogênito entre muitos irmãos, ele precisa ter identificação. Jesus Cristo se identifica com a gente. Isso fica claro quando nós lemos Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Jesus, ele entra na história e cria uma identificação com o povo escolhido. Jesus, ele entra na história e sabe exatamente o que cada um de nós passamos nos nossos dramas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nos problemas que advêm sobre nossa vida.
Jesus, ele não está distante dessa realidade. Perceba o que Isaías está dizendo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Paulo, ele vai dizer que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. E essa identificação é real. A mesma coisa acontece com Esther, quando diante do rei ela diz o quê? Eu faço parte de um povo. Identificação. E não isolamento. Perceba o quanto é diferente da nossa cultura quando a Bíblia fala a respeito do amor. Uma das primazias do amor é você se identificar. Aquilo que muitas vezes está em voga na nossa cultura hoje, é empatia. Eu preciso ter empatia. Não é assim que as pessoas dizem? A gente ouve isso nos jornais, a gente ouve na televisão, a gente ouve críticas que ninguém tem empatia. Mas a empatia em si é a identificação. É você entender as dores, os problemas, as enfermidades, as doenças, que muitas vezes corroem a nossa alma. Agora veja só, como isso entra na nossa vida e no nosso dia a dia. Nos seus relacionamentos, você precisa criar identificação com as pessoas que estão à sua volta. Você não é uma ilha. Eu sei, a cultura secular nos empurra para essa realidade do eu, do meu. A Bíblia nos empurra ao contrário, a uma contracultura. Não, você não é uma ilha, você se identifica com as pessoas e com a comunidade. Esther, até aquele momento, quando ela chega diante do rei e diz, eu faço parte de um povo. Eu faço parte de um povo. Eu não sei vocês, mas perceba uma coisa que acontece, e isso passa desapercebido na leitura bíblica geral. Esther, para negar a sua identidade, ela fez o quê? Ela negou os rituais contidos no Antigo Testamento, ela negou as festas, ela negou os momentos de oração, ela negou tudo aquilo que a identificava como povo. A sua negação criou o quê? Uma desconfiguração de quem ela era mesmo. E a partir do momento que ela fala, olha, eu faço parte de um povo, eu me identifico, o que ela faz? Ela resgata isso. Então perceba o seguinte, a nossa cultura quer que nós não nos identifiquemos com ninguém. Que você seja uma ilha. E a espiritualidade bíblica nos empurra ao contrário. Você precisa, dentro dos seus relacionamentos, criar pontos de identificação. Ainda, perceba uma outra verdade. Uma das outras atitudes bíblicas, implícitas no amor bíblico, é o sacrifício. É o sacrifício. E olha o que diz Isaías 53, verso 5. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Amor tem a ver com sacrifício, amor tem a ver com identificação, e amor tem a ver com o quê? Com sacrifício. Não existe amor sem sacrifício. Na esfera da Bíblia não existe um amor sem sacrifício. Você precisa entender essa verdade, você precisa viver essa verdade, você precisa entender que você não é chamado para viver para você mesmo, mas sim para você viver pelo outro. Pelo outro. É tão verdade isso, que perceba como Paulo trabalha o relacionamento entre marido e mulher em Efésios capítulo 5. Paulo olha para os maridos e fala o seguinte: maridos, vocês precisam amar as suas esposas como Cristo Jesus
amou a igreja. Eu sei, né? Eu já falei isso aqui, acho que algumas vezes, né? Mas como a gente vai ficando velho, a gente começa a repetir aquilo que a gente fala, né? Então eu vou repetir isso aqui de novo para vocês. Muitas vezes nós paramos no texto de Efésios capítulo 5 e paramos ali, as mulheres param os seus olhos no texto que diz: mulheres, né? Respeitem, né? Os vossos maridos. E as mulheres acham um absurdo isso aqui, onde já se viu respeitar, né? Onde já se viu, né? Agora, veja como Paulo trata os maridos. Maridos, vocês amem as suas esposas como Jesus amou a igreja. O que isso significa? Como que Jesus ama a igreja? Se sacrificando por ela. Se colocando na frente. Por isso que Esther se torna um tipo de Cristo Jesus, quando ela diz, eu e o meu povo. Porque ela se colocou à frente do seu povo. Isso é o sacrifício. É se colocar à frente de alguém e dizer, pode deixar que agora eu vou tomar conta da sua vida. É dessa forma que se desenvolve um relacionamento sadio dentro do casamento. É dessa forma que se desenvolve o relacionamento sadio dentro de uma comunidade cristã. Ainda existe a terceira palavra, obediência. O amor, ele tem a ver com identificação. O amor, ele tem a ver com sacrifício. E o amor, ele tem a ver com obediência. E perceba, Isaías 53 nos mostra de novo isso. Versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Cristo Jesus, ele se coloca debaixo da vontade do Senhor. Cristo Jesus, ele faz aquilo que o Pai manda ele fazer. Tanto que no Evangelho de João, o texto bíblico vai dizer exatamente isso para nós. Eu só faço aquilo que eu vejo o quê? O Pai fazer. Jesus, ele não faz nem a mais e nem a menos. Ele só faz aquilo que ele vê o Pai fazer. Por quê? Porque o coração de Jesus é obediente ao Pai. Então amor, expressão de amor tem a ver com obediência. Hoje o Arthur, como sempre, aprontou, porque meu filho apronta, né? E eu estava estudando, eu estava revendo, na verdade, corrigindo aqui algumas coisas no texto. Daí o Arthur chegou, ele tinha aprontado, eu tinha deixado ele de castigo no quarto, né? Falou, fica aí de castigo um pouco, né? Deixa o papai lá, não sei o quê e tal. E daí, depois de um tempo, ele foi dar um somebody love em mim, porque todo filho é bom nisso, né? Todo filho quer dar um somebody love no pai. Ele foi lá, me abraçou, né? E falou assim, papai, você é a pessoa mais especial para mim. Oh, papai, né? Como você é lindo. E eu falo assim, caramba, né? Mas eu estava com esse slide na minha frente. Daí eu falei assim, filhinho, você me ama? Ele falou, lógico, papai, que eu te amo. Então me obedece. Porque obediência é a expressão do amor. Então não adianta nada você falar que você ama a Deus se você não obedece à palavra de Deus. Não adianta nada. Não adianta nada você falar que você ama a Deus se a sua expressão de amor a Deus não contém identificação, sacrifício e obediência. Não adianta nada. Não adianta nada se alguém diz que você ama dentro dos relacionamentos e você não tem essas palavras como basilares dentro do relacionamento. Não adianta absolutamente nada. Não adianta. É uma mentira. É o amor romântico que a nossa cultura apresenta. Só que o amor romântico que a nossa cultura apresenta, ele é volátil, ele se acaba.
Ele não é firmado em ações, eles são palavras. E palavras acabam, passam, se esquecem, apagam. O que perdura são as atitudes. O que constrói relacionamentos são ações constantes. E talvez isso a gente precise aprender com Esther nessa noite. Lembrando que nós somos parte de uma comunidade. E se nós amamos essa comunidade, se nós amamos o Deus dessa comunidade, então algumas características desse amor precisam ter identificação. Você precisa se identificar com essa comunidade. Você precisa ter uma atitude de sacrifício com essa comunidade e, de alguns momentos, você precisa se submeter à autoridade da palavra dentro dessa comunidade. Porque é esse o exercício bíblico. Para todos nós. Para todos nós. Mas eu sei que dentro de uma cultura secular isso não é importante. Bom, caminha. Segundo, exerça a sua responsabilidade confiando na soberania de Deus. E aqui nós entramos naquela grande luta, né? Cósmica na teologia. Responsabilidade humana e soberania divina. Mas Esther nos ensina sobre responsabilidade humana e soberania divina. E a responsabilidade humana tem a ver com a gente fazer as coisas confiando na soberania de Deus. Então perceba o seguinte, a armação dos capítulos 5, 6 e 7. Capítulos 5 e 7 nós vemos a ação de Esther. Nós vemos a Esther agindo. Esther planejando, Esther de maneira sábia, conversando com o rei. Você percebe isso? Você vê Esther trabalhando todas as possibilidades, tanto no capítulo 5 quanto no capítulo 7. Então veja só, Esther age com responsabilidade histórica, com astúcia, humildade e sabedoria, em ambos os capítulos. Então, o que Esther está fazendo? Esther está exercendo, talvez, sem saber, Mateus capítulo 10, versículo 16. Que eu os envio como ovelhas entre lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. É o que o texto bíblico diz. Então, perceba, nós somos essas pessoas que são enviadas para essa cultura de lobos. Então nós precisamos agir. E agir como? Agir com humildade, com astúcia, com sabedoria e com responsabilidade histórica. Mas, veja uma coisa. Capítulo 6. Capítulo 6, Deus conduz a história. Então, todas as ações tanto do capítulo 5 quanto do capítulo 7 convergem aonde? No capítulo 6. No capítulo 6, como nós olhamos nessa manhã, se você ainda não assistiu a mensagem dessa manhã, amanhã vai estar lá no nosso podcast. Já está no nosso podcast. Então, já está no nosso podcast, você pode chegar na sua casa e ouvir a mensagem do capítulo 6. E você vai perceber o quê? Que Deus conduz a história. Então, perceba, Esther age no capítulo 7, no capítulo 5, Esther age no capítulo 7, mas quem está conduzindo toda a história é Deus no capítulo 6. Então, veja só. A invisível mão de Deus, e é isso que nós estudamos na manhã, né? A invisível mão de Deus se faz visível, moldando o curso da história para o bem daqueles que são alvos do seu amor. Deus, ele vai conduzindo a história porque nós somos alvos do amor de Deus. E nós vemos isso no Salmo 127, versículo 1. Perceba o que diz o Salmo 127, versículo 1, nessa realidade. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Perceba, responsabilidade histórica do homem com soberania divina. Quem é o construtor da casa? Quem é aquele que faz os planos? Mas Deus fazendo os planos, você tem que fazer o quê? Agir conforme os planos de Deus.
Agora veja como a nossa cultura evangélica muitas vezes inverte a lógica. Inverte. Nós queremos ser os construtores. E é o grande ibope de muitas igrejas, né, que passam por essa cultura do coach. Nós queremos ser os planejadores, os construtores da casa. Mas veja o que o texto do Salmo 127 está nos ensinando. Quem é o construtor da minha casa? Quem é aquele que executa o planejamento, que pensa a minha casa? O texto bíblico diz que o Senhor é o construtor. Eu sou apenas aquele que trabalha, eu trabalho na construção. Ou seja, o mestre de obras é quem? É o próprio Deus. Eu sou o pedreiro. Eu sou aquele que faz. Quem é o líder da vigia, aquele que vigia, o grande chefe da vigia? É o Senhor. Porque o Senhor, se o Senhor não fizer, se o Senhor não for o grande arquiteto dos meus planos, em vão, perceba o que o texto diz, em vão. E daí você fica me perguntando, pastor, amigo Wellington, eu fico tentando, eu fico fazendo, eu vou buscando, mas tudo dá errado na minha vida. É lógico. Você quer ser o arquiteto. Você quer ser o cara que planeja. Você não prova os seus sonhos, os seus planos na presença de Deus. É óbvio que vai dar errado. É claro que vai dar errado. Então perceba, o livro de Esther me ensina essa realidade. Ela só age porque existe alguém agindo por trás e dando certificação de tudo que ela está fazendo vai dar certo. É Deus que está fazendo todas as coisas, é Deus que está construindo toda essa realidade. Agora veja a última coisa. Deixe que a verdade produza os seus efeitos libertadores. Último conselho para você. Deixe que a verdade produza os seus efeitos libertadores. Eu gostaria de mostrar 2 versículos para vocês. Na verdade, 3. Olha só. Versículo 3. Poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição. Versículo 5 e 6, abaixo. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther, quem se atreveu a alguma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther, o adversário, o inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Perceba uma coisa. O tempo todo na história, até o capítulo 7, Esther, eu não sei, alguns comentaristas dizem, para aliviar a barra de Esther, Esther omite que ela é judia. Outros comentaristas mais radicais vão dizer o seguinte, Esther mente sobre a sua nacionalidade. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, omitir a verdade é um nome politicamente correto sobre mentira, ok? Então se você falar assim, eu vou omitir a verdade de tal pessoa, você está sendo, no máximo, politicamente correto. Então o texto bíblico nos diz o seguinte, perceba, Esther o tempo todo, até o capítulo 7 desse texto, ela mente sobre a sua nacionalidade. Ela mente sobre sua nacionalidade. Ela mente quem ela era, sobre a sua identidade. Ela não fala a verdade, ela não fala a verdade. Não fala. Então ela perde o quê? A autoridade. Porque a verdade, ela só vale, só tem autoridade quando é assumida, quando a assumo como um valor inegociável. Quando que a verdade tem autoridade na sua vida? Quando você assume a verdade como um valor inegociável. Porque quando você não assume a verdade como um valor inegociável, o que acontece? Você perde a autoridade. Então, por isso que na lógica do texto de Esther, a primeira coisa que Esther faz diante do rei
é confessar que ela mentiu ao rei. Ela fala, olha, eu e o meu povo, você não sabe, mas eu sou judia, eu e o meu povo, nós erramos, eu errei aqui, errei, mas olha, eu e o meu povo, nós estamos passando por lutas, por dificuldades, eu e o meu povo. E ela ganha então o quê? A autoridade. Para fazer o segundo movimento. Por que fazer o segundo movimento? Porque Amã, ele não contou a verdade sobre qual era o povo que ele desejava eliminar. Capítulo 3, Amã vai dizer o quê? Existe um povo, ele não fala que são os judeus. Ele fala, Xerxes, olha, existe um povo no seu reino, que não cumpre aquilo que você diz. Ele não fala a verdade. Então perceba uma coisa. Como que a gente deve lidar com a verdade? Como que a gente deve lidar com as nossas palavras? Como um valor inegociável, gente. Inegociável. Inegociável. Eu não sei se é somente comigo, mas talvez seja com você. Nós temos medo de falar a verdade para as pessoas. Já perceberam isso? Já perceberam? A gente tem medo de falar a verdade para os nossos filhos. A gente tem medo de falar a verdade para o nosso cônjuge. A gente tem medo de falar a verdade para os nossos amigos. A gente tem medo. A gente tem medo. Você quer saber qual que é um dos grandes problemas dentro do nosso testemunho? Quando a gente não diz que as pessoas vão para o inferno. Já percebeu que isso não tem mais... Não tem mais, assim, ibope nas igrejas, né? Inferno é um negócio que meio que foi jogado para debaixo do tapete dentro da comunidade. Né? A gente não fala mais sobre isso. Porque, afinal de contas, inferno é um lugar muito feio, né? Alguns dizem que nem tem inferno. Nem tem inferno. Né? A gente prefere acreditar que não existe inferno. A gente prefere acreditar que não existe a ira de Deus. Deus não fica irado. Não, imagina. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor. E a gente risca inúmeros versículos bíblicos que mostram a justiça de Deus. Inúmeros versículos bíblicos. Porque a gente não quer lidar com a verdade. A gente não olha para os nossos filhos que pecam. Isso aqui é sério, isso aqui é sério. Eu gostaria de chamar a sua atenção porque isso aqui é muito sério. A gente não olha para os pecados dos nossos filhos, dos nossos jovens, e dizemos para ele, você está pecando. E isso desagrada o coração de Deus. A gente prefere acreditar, muitas vezes, em uma fantasia bíblica de que Deus é somente amor. Não, eu concordo com você que Deus é amor. Mas a Bíblia em Hebreus vai dizer que Deus é fogo consumidor. Que ao mesmo tempo que Deus é amor, gracioso, misericordioso, nos ama de maneira extravagante em Cristo Jesus, ele vai dizer que esse Deus que ama de maneira extravagante em Cristo Jesus, ele abomina o pecado. Mas a gente negocia a verdade, a gente fica mentindo sobre a nossa identidade. Porque perceba uma coisa, quando você nega o evangelho em qualquer instância, você está negando a verdade de Deus. Quando você nega aquela verdade do evangelho em qualquer instância da sua vida, você está negando a verdade de Deus. Você está negando isso. Ou como diz um pregador por aí, você está atualizando a sua Bíblia. Mas a gente, às vezes, prefere atualizar a Bíblia, né? Porque, afinal de contas, é duro você dizer para o seu filho que se ele não se dobrar aos pés de Cristo Jesus, ele vai para o inferno. É duro a gente dizer para a pessoa que nós amamos, assim, olha, eu te amo, mas é o seguinte, a Bíblia é muito clara a respeito disso. Não há como negociar com a verdade. Se você brinca com o pecado, e se você destitui a verdade do Evangelho do seu todo, porque o Evangelho são boas e más notícias.
Isso é o Evangelho. O Evangelho é completo. Eles são boas e más notícias. Então perceba, a Esther, ela fala de boas notícias porque quando ela fala a verdade, e a verdade atua, o povo é liberto. O povo vai passar por um período de libertação. Por quê? Porque Esther falou a verdade. Porque Esther tratou a verdade como verdade. E quando Esther fala a verdade, a justiça também é feita. Meus amados irmãos, a justiça é feita quando nós falamos a verdade. Tanto que Amã vai para a forca. Por quê? Porque Esther falou a verdade. Agora veja uma coisa, Esther tinha Amã nas suas mãos. Porque o texto bíblico é claro. O que Amã faz? Amã se ajoelha diante de Esther e implora. Já perceberam que o texto está dizendo para a gente? Que Amã se ajoelha diante de Esther e implora. Pergunta, Esther é política com Amã? Porque assim, veja só. Se você está acompanhando a nossa série, você sabe que as duas pessoas mais importantes na Pérsia eram Xerxes e Amã. Amã era o vizir, a mão do rei. O primeiro-ministro. Esther estava com os dois na mão. Por quê? Por que Esther estava com os dois na mão? O rei prometeu quantas vezes para Esther que ele daria metade do reino para ela? 3 vezes. Sabe o que significa isso? Ele não poderia voltar atrás. Porque publicamente, diante de toda a sua corte, ele prometeu 3 vezes para Esther que ele daria metade do reino para ela. Então Esther está com o rei aonde? Na mão dela. E daí, o que acontece com Amã? Fica na mão dela também. Ela podia se tornar o quê? Uma excelente política. A política da boa vizinhança. Amã, estou aqui com você na minha mão, eu posso falar com o rei, nós salvamos a sua vida e nós fazemos os nossos acordos. Tipo Tribunal Superior, né, Federal. Né, essas coisas que a gente vê na política brasileira. Perceberam? O fato da política brasileira estar um caos, é por quê? Porque falta verdade, meus irmãos. E essa é a realidade, muitas vezes dentro da nossa comunidade, dos relacionamentos das nossas famílias. Essa é a verdade. Então, estou pedindo para você, deixe que a verdade produza os seus efeitos libertadores. Tanto é real essa verdade que João capítulo 8, eu sei que está sendo muito usado, infelizmente, na nossa cultura e deturpando a Bíblia. Mas assim, nada a ver com política, mas falando do texto bíblico em si. Jesus vai dizer o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus, ele fala isso para eles, assim como ele fala hoje para a gente. Você conhece a verdade te liberta, e a verdade cria nova perspectiva, e a verdade restaura relacionamentos, porque a verdade bíblica é assim. A ideia de liberdade aqui é a mesma ideia de salvação. Não sei se você sabe disso. A mesma ideia de liberdade que Jesus está falando em João capítulo 8 é a mesma ideia de salvação. Por quê? Porque quando o povo foi liberto do Egito, com mão poderosa do Senhor, o Senhor trouxe o quê sobre aquele povo? Salvação. A liberdade bíblica é a mesma coisa que salvação. Então, meus irmãos, diante da mesa do Senhor, eu quero pedir a vocês, que vocês tratem o Evangelho daqui para frente como a verdade da vida de vocês. Que vocês não negociem essa verdade. Que vocês vivam por essa verdade. E que vocês experimentem a salvação que só existe em Cristo Jesus. Essa salvação que traz a verdadeira identidade, a identidade de um povo.
de um povo que vive por essa verdade, a verdade da cruz. Quero convidar meus irmãos e amigos presbíteros, porque nós nos aproximamos da mesa do Senhor. E no dia que Jesus foi traído, no dia em que Jesus foi traído, ele partiu o pão e ele disse para aquela comunidade de pequenos discípulos a verdade do evangelho dele. O meu corpo é partido em favor de vocês. O meu corpo está sendo partido em favor de vocês. Depois de dizer isso, ele toma o cálice, ele diz: este é o cálice da nova aliança, é o meu sangue, que é vertido em favor de vocês também. E perceba, na ceia existe identificação, sacrifício e obediência. Por isso, então, que nós somos livres. Porque nós experimentamos do amor e da graça de Cristo Jesus. Eu quero convidar você a fazer o mesmo. Se você já professou a sua fé diante de uma comunidade cristã, você faz parte dessa mesa. Essa mesa não é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa mesa é a mesa do corpo de Cristo. E se você ainda não professou a sua fé diante do corpo de Cristo, você pode procurar depois do nosso culto algum dos presbíteros ou o pastor e falar assim: eu quero professar a minha fé diante do corpo de Cristo, para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo de adoração, onde bendizemos o teu nome, glorificamos o teu nome e ouvimos a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra faça a diferença nas nossas vidas, transformando-nos, ó Deus, à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Porque é isso que buscamos, Senhor. É a obra do teu Espírito nas nossas vidas. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.